Se você entra, isso é uma maneira minha de pensar, você já poupou o time. Porque no jogo do jogo lá no Paraná, ele já tinha poupado o time. E outra, você coloca o Fagner para jogar 45 minutos contra a Portuguesa e não coloca o Fagner para jogar 45 contra o Palmeiras? Faz ao contrário. Põe o Rafael Ramos para jogar contra a Portuguesa desde o começo, porque chegou agora, e preserva o Fagner para jogar 45 minutos no Palmeiras. Entendeu? Então, assim, pelo menos você cria um equilíbrio dentro da sua equipe para jogar de frente. Você está enfrentando de novo. Vou falar, o Palmeiras. Você não está enfrentando o Avaí, com todo respeito. Você não está enfrentando o Goiás. É o maior rival. Você está enfrentando o Palmeiras. E além de ser o maior rival, é o melhor time que é o time mais, vamos dizer assim, o time mais pronto nesse momento do futebol brasileiro, em relação à capacidade de adaptação ao adversário, a força de velocidade, a pressão. Marco 2-0, eu venho para trás aqui, é tudo que eu quero. Vem para ataca, pode atacar, vrum, aquela velocidade. Então, assim, o desgaste, ao invés de ser menor, ele é maior. Então, por isso que eu acho que... Apesar do tempo de jogo, entendi. E aí, Zé, eu vou entrar, então, até naquilo que você defende. Mesmo a gente tendo um ponto de vista diferente em relação a isso, mas eu vou entrar no que você defende. O Corinthians hoje, estando em abril, ele tem que trabalhar pelo menos 2 jogos em sequência em alto nível. Por isso que eu estou falando que o Renato... Agora repetir a escalação. Por isso que eu estou falando que o time titular... Os 3 últimos jogos. Por isso que eu estou falando que o time titular deveria ter jogado. Não faz sentido. Então, assim, igual o Palmeiras. O Palmeiras, com 60 minutos, tirou o Veiga, tirou isso, tirou um monte de coisa. Sim, e dentro da linha que você defende... Dentro da linha que você defende, e aí, dentro do Corinthians, eu consigo entender o que você pensa. Porque eu falo, a minha divergência é que o Palmeiras hoje ele está numa temporada à parte em relação a outros, porque ele teve um começo de temporada diferente. Ele teve outros focos, né, e fez a outra preparação para ele. Então agora, tentando dosar aqui a colar, existe um time mais aurido, mas aí é a defesa que eu faço. O Corinthians não. O Corinthians ele teve um início de temporada só de Campeonato Paulista, ele teve um início de temporada confuso, por troca de técnico, por um elenco que foi mal montado, por jogadores que agora estão chegando. O Maicon chegou agora. Chegou agora. E aí você tem uma troca de técnico, mas a questão física do Corinthians, essa deveria ter sido melhor trabalhada. E aí se você chega agora em abril, e o Corinthians, que não teve nenhum dos obstáculos que o Palmeiras teve de começo do ano, o Corinthians teve tudo certinho. Ele não consegue repetir 2 jogos em sequência, sabendo que são 2 jogos, como a gente colocou na sexta-feira, mudança de chave de temporada. Jogo contra o Palmeiras, independente do tamanho que seja, ou principalmente momento de campeonato, é jogo que muda patamar de equipe. E não foi no Allianz, né? E não foi no Allianz, foi em Barueri. Tudo bem, só torcedor do Palmeiras, mas é um terreno, entre aspas, já. Era gramado natural. Gramado natural. O Palmeiras está acostumado hoje com outro tipo de grama, ele gosta, né? Se beneficia muito por jogar em casa e é normal. E sem contar o seguinte, na terça-feira tem um jogo, talvez, para mudar o pensamento do Corinthians a Libertadores. A classificação do Corinthians a Libertadores. Então eram 180 minutos que o Corinthians devia ter feito com alto ritmo, competitivo. O Corinthians não existiu dentro de campo contra o Palmeiras. O Corinthians não entrou em campo contra o Palmeiras. O Corinthians não viajou a Barueri. O Corinthians tinha 11 camisas em cima de 11 seres humanos andando em campo que não fizeram absolutamente em nenhum momento nada para tentar buscar uma mudança de patamar do jogo. Pareceu que o Corinthians entrou assim, a gente vai cumprir tabela hoje para jogar na terça-feira. E levou fumo. Só que você entra para cumprir tabela contra o seu principal rival, sabendo que um resultado contra o Palmeiras era justamente o que o torcedor do Corinthians mais esperava para ele entrar grande contra o Boca, para amassar o Boca terça-feira, ele deu toda a arma que o Boca queria para jogar amanhã. Mas é por isso que eu estou indo na linha do Prates aqui. E eu não tenho procuração para defender Vitor Pereira aqui não, tá? Eu estou só ponderando da mesma forma que o Prates, porque acho que a gente tem que dividir também com o dia não tão bom como a gente poderia ter visto de alguns jogadores, né? Não tem Ele como tem um plano? Assim, veja bem, a gente está falando assim sem ouvir o Vitor Pereira. Sim. A gente está falando aqui o que a gente acha, a impressão de cada um. Eu fiquei com a impressão que ele pensou em um time mais rápido. Ele tinha um plano, talvez, porque ele viveu no Allianz Parque e foi com alguns jogadores mais experientes. Os 2 zagueiros. Mas são jogadores jovens, senhor Mano, que fizeram bons jogos. Não fizeram jogos bons contra o Palmeiras, mas quase ninguém fez contra o Palmeiras. Não podem jogar contra o Palmeiras. Agora, eu acho que há situações que fogem da alçada do treinador.
2 gols de bola parada em 4 minutos, isso aí o treinador tem de olhar? Claro que sim. Ele tomou 2 gols parecidíssimos. A bola na primeira trave, os jogadores do Palmeiras fizeram um gol de cabeça. Claro que tem responsabilidade dele. Mas ali é um outro jogo, porque é a gente falou do plano. Ele talvez tinha uma ideia, tá 2-0 com menos de 20 minutos, é outro jogo já para ele. Sim, aí E aí a gente não sabe como esse time vai reagir, como que ele vai trabalhar. Eu acho que ele foi tentando mudar, mas aí ficou muito bom o jogo pro Palmeiras. E pegou um time que é muito bom coletivamente, é extremamente bem treinado e muito bom fisicamente. Os gols o Gustavo Gomes fez em bola parada. Todo jogo ele faz um gol. Ele é o Beck que deve ter um dos melhores aproveitamentos do futebol brasileiro. Aí você sai jogando com Raul, Gustavo e João Vitor. Segura, vamos dar uma olhada na minutagem dos jogadores do Corinthians, então, pra gente ver se faz algum sentido a partir disso a escolha do Vitor Pereira. Roda aí pra gente. Mani, na tela, os minutos de cada jogador do Corinthians. A gente tá vendo... Sormani, aí já no primeiro ponto que você toca, né? O Gil jogou contra a Portuguesa, mas não tinha jogado contra o Avaí e também não entra. Aí tá o erro. Eu vou te dar a palavra só pra gente passar a tela ali, né? Os jogadores que não tinham entrado contra a Portuguesa e foram a campo. A gente tá vendo o Maicon, o Renato entrou no meio do jogo, o Paulinho jogou os 90 minutos, o William tinha feito 28 minutos contra o Avaí, ficou fora contra a Portuguesa e agora joga também 28 minutos contra o Palmeiras. O Roger Guedes jogou praticamente o jogo todo contra o Avaí, descansou e voltou. Por essa tela, Sormani, eu sei que você vai focar ali no Gil e quero te ouvir sobre isso também. Mas por essa tela, parece que ele tem um plano para plagiar o outro português? Não, eu acho que o plano ele tem, óbvio. Ele tinha uma ideia, ele achou que com aquela escalação... daria para encarar o Palmeiras, etc e tal. Agora, eu sinceramente, eu volto a bater nessa tecla. Você não pode jogar contra o Palmeiras com uma dupla de zaga sub-23. Você não pode jogar. Sendo que você tem à disposição o Gil. Não pode. Não pode. Mas o Gil jogou contra a Portuguesa. Contra a Portuguesa, você põe a dupla de zaga sub-23. Exato. E contra o Palmeiras e contra o Boca, você põe o Gil para jogar. Sim. Você entendeu? Contra a Portuguesa, você põe lá o Eduardo Ramos, não, o lateral direito? Rafael Ramos, perdão. Vai jogar 90 minutos. O Fagner tem que jogar. Gente, é um jogo muito grande. Então vocês teriam invertido. É jogo para dar rodagem para terça. Você tem então interesse de pensar terça-feira, começa hoje o jogo contra o Boca. E se ganha o Arif? Exatamente. Né? E se ganha do Palmeiras sábado? Poderia ter, o time titular poderia ter? Podia. Pô, chega robustecido pro jogo contra o Boca. Pô, a torcida recebendo o ônibus do Corinthians na entrada lá de Itaquera, do Itaquerão. Pô, tapete estendido, você acha que usou essa... Exato, o jogo contra o Palmeiras era o primeiro tempo do jogo contra o Boca. Era o primeiro tempo. O Corinthians contra o Boca, ele tinha 180 minutos de jogo. Sabe por quê? Porque o primeiro tempo era sábado. E no sábado, você tinha que ter entrado eu acho que o jogo de sábado era importante pelo Campeonato Paulista, entendeu? Por tudo. Pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Corinthians tiraria o Palmeiras da competição. Sim. Imagina uma derrota. Sim. 12 pontos, 2 conquistados. Você tira um contendor da jogada. Pode ganhar? Pode, tem muita rodada. Mas é praticamente... fora, carta fora do baralho. Ou seja, animicamente, E você, que tinha 100% de aproveitamento, iria a 9 e seria o líder do campeonato hoje. E hoje ninguém estaria aqui discutindo isso. Pior do que tudo isso, foi essa estratégia burra do Corinthians de se calar por conta de fake news. Isso aí é pior ainda. Você entendeu? É pior ainda. Esse mutismo do Corinthians gera fake news. Por quê? Porque alguém vira e fala assim, eu ouvi dizer lá em Barueri que não sei o que lá, e o negócio está ganhando corpo. O negócio às vezes não é verdade. Tem uma informação de agora do Corinthians, tá? Não tem a ver necessariamente com esses esclarecimentos, mas o Corinthians está aguardando os testes de Covid feitos no elenco no final de semana, pedido da Conmebol, até aí tudo bem, para divulgar a lista de relacionados. Porque como o Vitor Pereira testou positivo e teve contato, obviamente, com vários jogadores, pode ser que ainda tenha alguns jogadores que testem positivo. Tomara que não, mas existe esse risco, então o Corinthians está aguardando para os relacionados. Aí eu vou tocar num ponto que não está com Covid, tá? Tá gripado o Cássio, saiu do jogo por isso, vamos ver como é que fica o teste dele também, mas essa é a hora que talvez a torcida do Corinthians tenha que repensar. Desculpa. Tem que jogar. Eu estava em Salt Lake City em 1998, quando o Jordan faz o flu game.
Aí ele faz, acho que 40 e poucos pontos. Ele joga doente. Joga doente. Não, mas ele era sai, exatamente ele sai da esse o quadra ponto que eu ia tocar. carregado pelo Scott Pippen. Sim. Era final de campeonato. Fazer o quê? Eu não vou jogar porque eu tô gripado? Claro que eu vou jogar. Acaba o jogo, nós temos imagens aí, é só a produção procurar. Nós transmitimos esse jogo na final da NBA em 1998. Eu estava lá, eu vi pessoalmente. Entendeu? Agora, o Cássio, num jogo desse tamanho, só tem outra coisa. Então, se for só gripe e febre, tem que jogar. Então, mas é o que eu estou falando. Tem que aguardar agora o resultado de Covid. Porque tá, aí não, mas ele não joga, não foi por conta da Covid. Ele está gripado. Sim. Fez o teste final de semana, não saiu o resultado ainda. Mas ele estava lá, ele participou do treinamento, do aquecimento, ele estava lá. Sim. Estava lá. E tu joga. Não tem resultado, entra em campo e joga. Se já tivesse o resultado e atestou... Ah, você está falando do jogo passado. Sábado, a gente está falando do Boca, tá? Não. Estou dizendo contra o Palmeiras. Ele não podia ter ficado de fora. Não, eu vou jogar. Como que eu não vou jogar? Não vai ser uma gripe que vai me derrubar. Eu tenho 1,90 m de altura. Tem mais, né? Eu não posso falar pela condição do cara, entendeu? Às vezes não sei o cara tá debilitado, às vezes não tá, às vezes é uma gripe. Bom, eu não sei. Eu falo pelo que eu vi do Jordan em Salt Lake City. O que eu falo é que a forma como o Corinthians trabalhou para o jogo do Palmeiras foi completamente equivocada e surpreendente negativamente. E isso foi. E bom a gente ponderar, né, Facinca? Assim, esse tratamento de mídia ou essas informações que não foram passadas, isso não tem nada a ver com o desempenho do time. Não, nada a ver. Né? Nada a ver. O time foi mal dentro de campo. O time jogou mal, porque não conseguiu jogar contra um grande time que é o Palmeiras. Não é isso? Sim, o Corinthians foi desorganizado, como na maioria dos jogos na temporada ele foi. O Corinthians não teve recurso para criar suas jogadas, como na maioria dos jogos ele foi. Ele foi mal escalado, porque se você vai tentar armar jogo contra o Palmeiras, que tem o meio campo, que hoje ele engole adversário, que é como eu brinquei na sexta-feira, o time hoje que tem mais tesão para jogo pesado chama Sociedade Esportiva Palmeiras. É o time que entra em campo para resolver. Ele gosta de jogo grande. Ele tem tara por jogo grande. Né? Ele se move a jogo grande hoje. Por jogo grande. Fala tesão, já falei. É o time que ele vive jogo grande como qualquer outra coisa que ele nunca viu na frente. É empolgou. Entendeu? É empolgou. Não, mas ele é isso. Vai mostrar aqui a entrevista coletiva do Abel. E sabendo de como esse time entra em jogos desse porte competindo e como o Corinthians não entrou competindo, é isso que mostra hoje a diferença de um para outro. E é isso que chama atenção para um jogo de terça-feira na Libertadores. Nós estamos falando aqui sobre o Corinthians e até mesmo o próprio Vitor Pereira encontrar um time. Sim. Né? Ele ainda está buscando, porque claro. tem determinadas... Ele ainda está buscando. Aí você vai jogar contra o Palmeiras. Eu pergunto, quantas vezes esse time jogou junto? O Donelli, Rafael Ramos, João Vitor, Raul Gustavo, Lucas Piton, Paulinho, Maicon, Duqueiroz, Gustavo Mantuan, Júnior, o Moraes, né? O Roger Guedes. Uma primeira escalação. Quantas vezes eles jogaram juntos para jogar contra o Palmeiras? Esses 11, nenhuma. Esse é um bom ponto. Entendeu? Por isso que eu insisto. Acho que ele não entendeu que ele estava jogando contra o Palmeiras. E outra coisa, aí você vai com Paulinho, sabe? Que hoje é o jogador que menos compete no elenco. Hoje é o atleta que, individualmente falando, é o que menos dá intensidade e busca, individualmente, chamar uma responsabilidade em campo. Um atleta que se esconde em marcação até por uma questão física que a gente vê que nitidamente é um atleta completamente fora de ritmo, com um Mantuan à frente que já cada vez mais dá sinais que é uma alternativa de elenco, não é um jogador principal. Um Júnior Moraes que, como titular, talvez tenha feito um jogo, e ainda desse um jogo que fez muito aquém, mas muito abaixo do que se espera de um atleta vindo da Europa, até pelo fato de ser uma temporada para ele atípica, de um país que estava em guerra, de não ter tido futebol, de estar voltando agora às competições. Um lateral esquerdo que não tem como a sua capacidade de marcação, sabendo que é um Palmeiras que ataca muito por aquele setor, por onde joga Dudu. Então, assim, a estratégia do Corinthians foi assustadora. Foi assustadora. E isso tem um reflexo para terça-feira.